O Religare de hoje conversa com o padre Manuel Godoy, professor e diretor executivo do ISTA, o Instituto Santo Tomás de Aquino, em Belo Horizonte. Bom, nós estávamos falando sobre uma data importante no calendário da Igreja recente, que é 1985, sobre um momento de revisão da recepção do Concílio Vaticano II. O que representa essa data, padre Godoy? Então, 1985, com esse sínodo, praticamente nos documentos oficiais da Igreja, desaparece a expressão Igreja Povo de Deus. Toma lugar somente aquele segundo aspecto, a Igreja Comunhão. Então, a partir daí, há documentos para explicar para os bispos o que a Cúria Romana entende por comunhão. Quem está por detrás desse documento é o cardeal Ratzinger. Então, o que é que a Igreja entende por comunhão? Então, comunhão acabou virando um alinhamento de todos com a Cúria Romana, com a Sé, né, em Roma. Então, por exemplo, se você falar qualquer coisa que questiona, que critica, ou que abre a perspectiva, aí o pessoal diz assim, você está quebrando a comunhão. Então, em nome desse quebrar a comunhão, todo mundo é obrigado a ir alinhado. Não se pode mais fazer uma observação mais crítica, mais aberta. Todos os teólogos mais críticos foram, literalmente, um a um, Jacques Dupuy, Claude Geffrey, Amaladós, Tissa Balassuria, recém-falecido, Jacques Dupuy, e olha, um monte, né? John Sobrino, um monte. Não foi só popular para nós no Brasil, é o Leonardo Boff, mas é um monte de teólogos que foram, de fato, cerceados, porque tinham uma visão mais crítica. E em nome dessa Igreja da Comunhão. Então, 85 é fundamental, porque houve... É como se a gente desviasse, de fato, o caminho. A gente vinha implementando o concílio, e a partir de 85, o projeto restauracionista ganha força. E aí, Flávio, para a gente poder avançar e telespectador poder ter uma visão histórica, o nosso programa tem limite, né? 1990, inaugurando essa década, a última década do milênio, nós estamos vivendo um momento muito interessante. Por quê? 1985 também significou para nós a abertura democrática no país. Os militares voltam, né, para os seus quartéis e o poder, outra vez, volta a ser civil. O poder volta a ser civil. Com o histórico Sarney, imortal Sarney, né? Então, na década de 90, nós temos isso, a abertura da sociedade e o fechamento da igreja. É um processo muito interessante. A igreja começa a voltar para as sacristias. O que isso significa, esse fechamento, voltar para a sacristia? Nós fomos nos retirando de tudo que foi movimento popular, né? A diminuição dessa presença pública, então. E começa um processo, por exemplo, de queimação também de partido popular. A igreja não deve mais se meter em política. Teve um presidente da República, que eu não gosto nem de falar o nome para não fazer propaganda, ele chegou a dizer que o lugar da igreja era na sacristia. Dom Ivo Lochaiter deu uma resposta fantástica. Falou assim para o presidente: se a igreja tivesse se mantido na sacristia, talvez hoje o senhor não estivesse governando esse país. Foi ótimo, né? Dom Ivo foi bem certeiro na resposta. Mas, de fato, era isso. Qualquer sociólogo conseguiria entender isso. Qualquer sociólogo, ainda mais o príncipe do sociólogo entende melhor isso, né? Ou o sociólogo dos príncipes. Aí, na década de 90, então, fechamento da igreja, abertura da sociedade civil. E nós entramos, na década de 90, com a preparação para a passagem do milênio, né? O que significou o ano 2000. O ano 2000, para a igreja, o Papa, como já dentro do processo de centralização, centralizou todas as comemorações em Roma. Até o sínodos continentais, sínodo da Ásia, não foi no Japão, não foi nem nas Filipinas, não. Sínodo da Ásia, realizado em Roma.
Sínodo da América, realizado em Roma. Sínodo da Europa, em Roma. Sínodo da África, em Roma. Então, os 5 continentes tiveram que ir para Roma. Então, é tudo, foi muito centralizado, foi o ápice do centralismo, né? E a comemoração do milênio. Eu me lembro que a gente trabalhou tanto na preparação para o milênio, quando chegou no ano 2000, o pessoal dizia, ah, padre, o ano 2000 não deu aquela sensação gostosa dos 2000 anos de Cristo, né? E aí começa o Papa João Paulo II, na primeira década do milênio, ele começa a decair por causa da sua saúde, ele vai, de fato, ficando cada vez mais debilitado, até aquelas cenas últimas que qualquer telespectador se lembra, do Papa tão debilitado que doía no coração da gente, vê-lo na janela do Vaticano daquele jeito, com mal de Parkinson, tremendo, e todo mundo sofria. Ainda temos um período importante que eu não gostaria de deixar passar em branco, Então, que é o papado do Bento XVI. Papado do Bento XVI. Em 2005 ele sobe, e Bento XVI precisa ser entendido como Ratzinger antes. O cardeal Ratzinger foi perito no Vaticano II, um homem aberto no Vaticano II, amigo de Hans King e outros teólogos abertos. 1968, os telespectadores do programa passado podem se lembrar quando eu falava dos movimentos libertários na Europa. 68, o cardeal Ratzinger sofre uma grande decepção com os movimentos libertários europeus. Ele deixa a grande universidade de Tubinga, na Alemanha, e vai para a periferia de Regensburg, uma faculdade importante também, em termos europeus é importante, mas não tão quanto aonde ele estava. E aí ele começa a desenvolver uma perspectiva um pouco mais pessimista sobre o futuro e tal. Ele escreve A Fé e o Futuro. E nesse livro ele tem um capítulo chamado Como Será a Igreja no Ano 2000. E é interessantíssimo ler esse capítulo na ótica do que nós estamos vivendo hoje, porque ele parece que antevia essa crise tão violenta da igreja que nós estamos hoje, e ele dizia que a igreja no ano 2000 seria um pequenino rebanho. É impressionante, parece que a profecia dele lá, e esse livro ele escreveu em 1971, falando da igreja do ano 2000. E, de fato, eu digo assim, o Papa Bento XVI, ele foi vítima de um próprio processo que ele ajudou a engendrar no Vaticano. Ele, com o Papa João Paulo II, foram engendrando essa concentração de poder. Agora, poder concentrado exige um super-homem. Poder partilhado, a gente reparte as responsabilidades e tal. Poder concentrado, sou eu. Então, se eu acerto, palmas para mim. Se eu erro, eu estou ferrado. E as crises com a pedofilia, as crises na área moral e as crises financeiras, aqui, finanças e moral, essas duas crises somadas, uma bomba, é uma bomba, ninguém segura. E ele reconheceu que não tinha mais força suficiente, ele mesmo declarou isso, para fazer as reformas e enfrentar essa crise que a igreja vive atualmente. Padre Manuel Godoy, assim, a igreja para o futuro, fazendo esse mesmo exercício que o professor Ratzinger fez em seu tempo, né? Quando, em 68? 71. Há uma perspectiva que ele mesmo deixou entrever de abertura no final do seu papado após o gesto da abdicação? Duas coisas interessantes. Primeiro, ele deu, na quarta-feira de cinzas, na sua homilia, uma declaração dizendo que as divisões internas da igreja transfiguram o rosto da igreja, mancham o rosto da igreja, quebram o rosto da igreja. Então, ele próprio está falando que as divisões internas é uma praga, é um cupim que come por dentro. E outra coisa que ele disse que é muito interessante, é preciso uma reforma na igreja.
É interessante que um Papa sainte, ele que desde 81 conhece os meandros internos da igreja, saia dizendo que é preciso uma reforma na igreja e que por isso ele está abdicando do seu cargo, porque ele não tem força para fazer isso. Então, digo o seguinte, para que o Papa que vem, né, que alguns estão apontando que deve ser um jovem não europeu, aí cresce um cardeal como o de São Paulo, por que não? O cardeal de Budapeste, Peter, que é razoavelmente jovem, 60 anos, ou de Manila, das Filipinas, com 63 anos também, Luiz Antônio, é um nome bastante popular para nós. Ou um europeu com força, né? Um europeu com força, como o Peter que eu citei, que é de Budapeste, é da Europa, é um húngaro, ou um italiano, Scola de Milão, ou Gianfranco Ravasi, que é da Cúria. São esses os nomes. Mas qualquer nome tem que fazer algumas coisas, que eu cito rapidamente porque o programa estourou. Primeira questão, descentralizar o poder na igreja. Segunda questão, abrir a igreja para o diálogo com o mundo. Eu não estou dizendo para ceder às teses do mundo, mas dialogar. Hoje não se governa sem diálogo. Então, essa reforma tem que começar descentralizando o poder e abrindo-se para o diálogo com o mundo. É isso que a gente espera. Padre Godoy, muito obrigado pela sua participação aqui. Nós vamos ouvir também outros especialistas nas próximas semanas, acompanhando e repercutindo aqui os caminhos, né, que a Igreja Católica tem construído na contemporaneidade. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, para rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página do programa. O endereço é pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.